Olá, amiguinho! Tudo bom com você? Hoje eu vou contar uma história que, como as outras, aconteceu comigo. É uma história muito séria mesmo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e depois nós vamos conversar um pouquinho a respeito, tá? E a história de hoje é O Homem da Bicicleta. Era mais um dia comum de afazeres e brincadeiras na minha vidinha infantil. Meu pai acabara de designar uma atividade. Era para eu buscar uns 500 gramas de carne moída no açougue que ficava no bairro onde morávamos. Meus pais sempre orientavam a minha irmã e a mim a respeito de irmos e voltarmos em segurança. Devíamos olhar os dois lados antes de atravessar a rua. Não devíamos conversar com estranhos. Enfim, essas coisas que pais que prezam pela integridade dos filhos fazem regularmente. Já estava voltando com o pequeno pacote de carne nas mãos, até ser surpreendida por um homem que estava andando de bicicleta. Era um sujeito asqueroso que procurava conquistar a minha confiança com um sorriso que expunha seus poucos dentes. Pediu-me se eu gostava de chocolate. E é claro que eu lhe disse que sim. Disse-me que se eu o acompanhasse de bicicleta até um determinado lugar, ele me daria um chocolate bem grande. A vontade de comer chocolate aguçou as minhas papilas gustativas. Porém, a falta de confiança naquele homem da bicicleta e os conselhos de meus pais presentes em minha memória fizeram com que eu dissesse que não poderia ir com ele. Nesse momento, ele estendeu a mão em minha direção para me forçar a subir naquele veículo. Fui me afastando e dizendo: "Olha lá, ó, meu pai esperando por mim. Ele precisa da carne para o molho." O homem olhou a casa que eu apontara e visualizou a figura masculina que eu mostrara e desistiu de insistir ou forçar minha ida com ele. Naquele dia, eu não tive ampla consciência do que me livrara, mas o tempo e o conhecimento me mostraram que se aquele homem tivesse conseguido me levar, eu poderia ter sido abusada, machucada ou até mesmo morrido. Ainda bem que eu tive um final feliz. Então, amiguinho, realmente isso aconteceu comigo. Isso aconteceu lá pela década de 1970, né? Eu era menina ainda. E nesse tempo, a maior preocupação dos nossos pais era com estranhos. É que se aparecesse estranho, o estranho poderia fazer mal para a gente. Porém, hoje em dia, não é só com estranhos que nós devemos cuidar, não.
Ao contrário do que muitos pensam, o maior número de abuso infantil ocorre dentro da própria casa ou entre parentes, vizinhos, às vezes por parte de tios, padrastos, meio-irmãos, irmãos, babás, empregados e até mesmo os pais. Que triste, né? Esse episódio que ocorreu comigo foi algo externo, em uma rua, com um estranho montado em uma bicicleta. Hoje dificilmente essa cena ela se repetiria, né? Pois os tempos eles são outros e a modalidade ela mudou. Mas pessoas más intencionadas teremos sempre no nosso meio. Além de considerar que o perigo pode vir de dentro de casa mesmo, através de pessoas conhecidas, nós não podemos esquecer que o uso livre da internet pode trazer para dentro de casa pedófilos. Há pessoas que assediam crianças e adolescentes pela internet, induzindo-as a exibirem partes do corpo, fazerem coisas, né? Filmar para mostrar para elas. Há um artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente que considera crime as condutas de aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação a criança ou adolescente a fim de induzi-la a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, sendo prevista pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Se alguém pedir para você fazer algo que você acha que não é legal fazer, não faça. E conte para a mamãe, conte para alguém que você confia, conte para sua professora, conte para alguém, tá? Alguém que você confia, que essa pessoa vai te proteger, tá? Não fique calado, não fique quietinho, tem que contar. Eu contei para o meu pai, para minha mãe, sobre aquele homem da bicicleta que queria me levar. E eles me explicaram, e eles falaram para mim que a melhor coisa que eu fiz foi ir para casa rapidinho e dizer que o pai estava vendo. Porque senão, não sei o que ele poderia ter feito comigo. Talvez eu não estivesse aqui para contar essa história, né? Essa história é um pouco triste, mas ela aconteceu comigo, tá? E se você gostou dessa história, deixa um joinha, tá? Se aconteceu algo parecido, né? Com você, adulto que esteja ouvindo e quiser compartilhar, fique à vontade. Se não, não. Apesar que coisa triste, a gente nem deve ficar compartilhando, né? Mas nós temos que ficar zelosos com as nossas crianças e cuidar delas, para que elas não venham a sofrer, tá? Um grande abraço, fique com Deus e vamos preservar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Beijo da tia Iva.